Boa noite a todos. Saúdo os colegas vereadores, vereadora, funcionários desta Casa Legislativa. Solicito a secretária vereadora Irmiro Schneiders para que faça a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Adriano Klein. Presente. Darcy José de Souza. Presente. Fernando Ott. Presente. Irmiro Schneiders, presente. Mário Darcy Ribeiro de Freitas. Presente. Mário Reck. Presente. Noiri João Cosma. Presente. Sérgio Antônio Suzin. Presente. Círio Asman. Presente. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Iporã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 16ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, do dia 29 de junho de 2020. Pauta desta sessão. No pequeno expediente, temos a apreciação da ata número 180 de 2020, da 15ª Sessão Ordinária, realizada no dia 22 de junho de 2020. Leitura das correspondências. Nas matérias do dia, leitura e discussão da indicação número 02 de 2020, de autoria do vereador Fernando Ott. No grande expediente não temos vereador inscrito. Na ordem do dia não temos matéria para ser apreciada e na explicação pessoal também não temos vereador inscrito. No pequeno expediente, dando sequência aos trabalhos de hoje, vamos à apreciação da ata número 180 de 2020, da 15ª Sessão Ordinária, da 4ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, realizada no dia 22 de junho de 2020. Peço a dispensa da leitura da ata, pois a mesma foi publicada no site da Câmara e os vereadores receberam uma cópia. Está dispensada a leitura da ata. Está em discussão a ata número 180 de 2020 da 15ª Sessão Ordinária. A palavra está livre. Coloco a ata número 180 de 2020 em votação. Quem estiver a favor, fique como está e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária vereadora Irmiro Schneiders para que faça a leitura das correspondências. Estado de Santa Catarina. Casa Civil, Gabinete de Subchefe da Casa Civil. Ofício CC GAB Sub número 1018 de 2020. Florianópolis, 17 de junho de 2020. Senhor Presidente, de ordem do Governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, em atenção ao ofício CMV número 11 de 2020, dotado de 3 de março de 2020, que trata da solicitação de atendimento às reivindicações dos praças do Estado de Santa Catarina, encaminho a Vossa Excelência manifestação da Secretaria do Estado de Segurança Pública, SSP, acerca do assunto. Atenciosamente, Juliano Batalha Giodelli, subchefe da Casa Civil. Ofício número 68.14, CMDOG CBMSC. Florianópolis, 7 de maio de 2020. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos desse comando em atenção às seguintes moções. Moção número 1 de 2020 da Câmara de Vereadores do Presidente Nereu. Moção número 2 de 2020 da Câmara Municipal de Luzerna. Moção número 1 de 2020 da Câmara Municipal de Iporã do Oeste. Moção número 1 da Câmara de Vereadores de Mirim Doce. Informo que o Comando Geral do CBMSC compreende as reivindicações de reposição das perdas salariais formulada pela Associação dos Praças de Santa Catarina, APRASC, e que, juntamente com o Comando Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, está tratando do tema junto à Secretaria do Estado de Administração. Certo de poder contar com a vossa compreensão, reitero votos de estima e consideração. Respeitosamente, Coronel BM Charles Alexandre Vieira,
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Excelentíssimo Senhor Paulo Norberto Querich, Presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial nesta. Ofício PMSC de 2020, 11.1862, Florianópolis, 6 de maio de 2020. Senhor Presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, cumprimentando-o cordialmente e a fim de subsidiar resposta a ser encaminhada à Secretaria do Estado da Casa Civil a respeito da moção de apelo número 1 de 2020 da Câmara de Vereadores de Porã do Oeste, informo que o Comando-Geral da PM de Santa Catarina compreende a reivindicação de reposição e perdas inflacionárias formulada pela Associação dos Praças de Santa Catarina, Prasc, e que, em parceria com o Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, está tratando do tema junto à Secretaria do Estado de Administração. Respeitosamente, Carlos Alberto de Araújo Gomes Júnior, Coronel da PM, Comandante-Geral da PMS de Santa Catarina. Ofício número 6437.1, DIGE SSP, referência SCC 6437 de 2020, Florianópolis, 8 de maio de 2020. Senhor Subchefe, em atenção ao despacho dessa Secretaria, referente ao ofício número 11 de 2020 da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, que trata da moção de apoio número 1 de 2020, reivindicando o pleito formulado pela APRASC, Associação dos Praças do Estado de Santa Catarina, para que seja feita reposição integral das perdas inflacionárias que atingem a categoria, que não receberam nenhum reajuste desde o ano de 2014. Encaminho manifestação da Polícia Militar por meio do ofício PMS Santa Catarina 2020 11.1862 e do Corpo de Bombeiros Militar pelo ofício número 6814 CMDG CBMSC. Respeitosamente, Luciana da Silva Pinto Maciel, Delegada de Polícia Entrância Especial, Diretora-Geral da Secretaria do Estado de Segurança Pública. Ministério da Infraestrutura, Gabinete do Ministro, Assessoria Especial de Assuntos Institucionais e Internacionais. Ofício número 1053 de 2020, Assint, GM, Brasília, 15 de junho de 2020. A Sua Senhoria, o Senhor Vereador Adriano Klein, Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Rua Bela Vista 309, Centro e Porã do Oeste, Santa Catarina. Assunto: moção de apelo número 006 de 2020, pleito 050881. Senhor Vereador, incumbiu-me o Senhor Ministro do Estado da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, de reportar-me ao ofício CMV número 42 de 2020, de 19 de maio de 2020, ao qual anexa a moção de apelo número 06 de 2020, referente à solicitação de isenção de taxas cobradas pela ANTT, no ramo de transporte coletivo, transportes escolares, universitários e de turismo no ano de 2020, tendo em vista a pandemia do Covid-19. A esse respeito, encaminho para o conhecimento do ilustre parlamentar cópia dos ofícios número 10.897 de 2020, de 9 de junho de 2020, oriundo da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, contendo os esclarecimentos sobre o assunto em questão. Por fim, reitero, este Ministério da Infraestrutura sempre estará disponível para receber contribuições, críticas e justas reivindicações da população do Estado de Santa Catarina. Os anexos ficam junto, então, para quem desejar. Seria isso, senhor presidente. Essas correspondências ficarão à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta Casa Legislativa.
Matérias do dia. Peço à secretária vereadora Irmiro Schneiders para que faça a leitura da indicação número 02 de 2020, de autoria do vereador Fernando Ott. Câmara Municipal de Vereadores, indicação número 2 de 2020. Indica ao Executivo Municipal de Porã do Oeste para que, através do setor responsável, cobrem agilidade e melhorias das obras do projeto Avançar Cidades da empresa Gaia. Adriano Klein, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, Santa Catarina. O vereador, que a esta subscreve, nos termos que dispõe o inciso 1 do artigo 239 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa e no inciso 2 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, indica ao chefe do Poder Executivo a seguinte providência. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, através do setor de engenharia, que cobrem agilidade nos serviços e também melhorias nas ruas 1º de Maio, Monte Alverne e demais pontos da obra do projeto Avançar Cidades, que apresentam irregularidades na execução da empresa responsável pela obra. E Porã do Oeste, Câmara Municipal de Vereadores, em 29 de junho de 2020, Fernando Ott, vereador. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, em vistoria realizada nas obras de pavimentação das ruas do projeto Avançar Cidades, foi constatado algumas irregularidades na questão da execução do serviço prestado. Conforme fotos em anexo, as lajotas colocadas nas calçadas foram mal instaladas. Em alguns pontos apresentam rachaduras e muitas delas estão ocas e soltas, assim apresentando a má qualidade de sua colocação. Considerando que um dos pontos observado no lote existe o acesso de entrada para a garagem, mas não foi deixado o rebaixamento. Considerando que em outro ponto que chamou a atenção foi que, onde há rebaixe, esse ficou muito alto, até a própria empresa que executou a obra tentou amenizar a situação, colocando concreto usinado para dentro da pista de rolamento, que também é incorreto. Solicito ao setor de engenharia do município para que notifique a empresa responsável, para que tome as devidas providências para resolver os problemas em questão. Fernando Ott, vereador. Aí tem as fotos em anexo. Coloca a indicação número 02 de 2020 em discussão. A palavra está livre. Vereador Fernando. Quero saudar o senhor presidente, colegas vereadores, servidores desta casa e os munícipes que nos ouvem através do áudio no YouTube. Então, eu apresentei essa indicação. Na semana passada eu fiz algumas visitas, inclusive numa delas, e até usando a tribuna desta casa para elogiar alguns pontos onde está sendo feito principalmente o passeio. E um munícipe, vendo essa publicação, me chamou a atenção de um caso específico, naquela rua 1º de Maio, onde o serviço prestado não ficou bom. Então eu fui lá visitar, conversar com aquele munícipe, aquele morador que me solicitou, e realmente, vendo aquela situação, eu resolvi entrar então com essa indicação para que o prefeito cobre do setor de engenharia e também da empresa responsável pela execução dessa obra, que volte para aqueles pontos e façam os reparos. A gente sabe que quando a gente precisa elogiar algum serviço, a gente elogia, e quando a gente precisa cobrar também e apontar aonde que tem os defeitos, né, somos vereadores para isso também. Então, nesses pontos, o serviço não ficou de qualidade. Então, a gente solicita que a empresa retorne esses pontos e faça essas correções. Seria isso. A palavra continua livre. Vereador Mário Heck. Saúde, senhor presidente, os colegas vereadores, aos aqui presentes. Estranho muito essa indicação pelo
pela fala do senhor Fernando na sessão passada, me rebatendo lá na tribuna que esse serviço que estava sendo feito era de qualidade. Inclusive apontei essas falhas nos acessos a garagens e tudo, mas as pessoas às vezes não se dão conta que a administração errou muito nisso, da falta de diálogo com as pessoas e tudo mais. Então é bem estranho essa indicação. Quando falei da péssima qualidade, da má qualidade em certos pontos, né? Que aqui agora ele aponta, né, lajotas soltas. Claro que se o material está exposto ao sol, à chuva, ao sol, né, tudo, é claro que perde a qualidade, a gente sabe disso. Mas é estranho que o vereador na segunda passada me rebateu falando que estava tudo a mil maravilhas. E também quero falar ali sobre o pagamento, que ele falou também que estava ali a metade pago do financiamento. Senhor presidente, o pagamento não faz parte dessa indicação. Eu estou falando do projeto Avançar a Cidade, senhor Fernando. Mário, sim. Mas é assim, no total, a metade não foi pago. 206 mil foram pagos só. Então, esse é o valor. O senhor tem que ficar na indicação, a discussão na indicação. Mas eu completei ali para... Não é tão grave não isso aí. Ele escutar isso, que ele errou feio nessa fala. Então, a gente estranha muito essa colocação dele hoje aqui, falando, né, que para mim essa indicação é uma coisa infantil. Numa sessão afirmar uma coisa e depois entrar ali com uma indicação. É uma atitude infantil. Obrigado. A palavra continua livre para discutir a indicação. Vereadora Irmi. Saúdo os colegas vereadores, funcionários dessa casa. A indicação do colega Fernando realmente chama um pouco a atenção pela fala que ele fez na segunda-feira passada, né? Mas é de importância porque é uma obra que está sendo feita agora e já apresenta todas essas reclamações. E também não é fugir do assunto, nós estamos tratando do mesmo assunto, é Avançar Cidades, é esse programa que engloba tudo isso. Então, realmente, a falta de diálogo, a falta de informação para as pessoas, quando então vai concluir essa parte que falta fazer na frente dos terrenos, hoje ainda uma pessoa me ligou, a gente não sabe. Então, realmente, anexando nessa indicação do vereador aqui, eu estou entrando com um pedido de informação, já está lá com a Ivete, de esclarecer para a população até quando que então vai se concluir essa obra e de que forma que vai acontecer isso. Porque está sendo muito enrolado, está sendo muito confuso, as pessoas não estão sabendo e não está ficando claro como é que isso está andando. Seria isso, senhor presidente. A palavra continua livre para discutir a indicação. Vereador Darcy. Eu também quero saudar os colegas vereadores, servidores e servidora dessa casa, mas também quero dizer que eu acho estranho essa indicação. É válida, né? Muito válida uma indicação, mas eu acho estranho que o colega vereador se inscreveu na explicação pessoal, na segunda passada, para falar um assunto, né? E daí acabou rebatendo o outro colega, dele e meu também, com essa má condições do que a empresa fez lá, esses defeitos, né? E hoje entra com indicação dessas, né? Então eu acho, bem que nem o colega Mário falou, é uma infantilidade de um colega vereador. É uma brincadeira fazer isso, né? Acho que não é isso que a população quer de nós aqui dentro dessa casa, né? Eu acho que deveremos cobrar, fiscalizar, mas nunca se preocupar com o colega, porque o colega vereador, ele usou a tribuna para falar uma coisa, mas já foi lá
preocupado para falar do que o outro colega vereador tinha falado no grande expediente, né? É isso. Continua livre a palavra. Como ninguém mais tem para se manifestar, então a indicação é acatada e será encaminhada ao Executivo. No grande expediente não temos nenhum vereador inscrito. Na ordem do dia, não temos matéria para ser apreciada. Na explicação pessoal também não temos nenhum vereador inscrito. Chegamos ao final dessa sessão. Agradeço a presença dos vereadores, dos funcionários dessa casa e dou por encerrada essa sessão. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 6 de julho, segunda-feira, às 19 horas, nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos.